mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é: qual a vantagem ou as vantagens de ser tímido? Será que existem? Será que realmente a gente tem vantagens em ser tímido, por exemplo? Tantas pessoas me perguntam como acabar com a timidez, mas e os pontos positivos de ser tímido? Será que tem? Vamos bater esse papo hoje, mas antes, se inscreva no canal e já deixa o seu like para valorizar a nossa comunidade, para a gente espalhar cada vez mais essa mensagem e valorizar nosso trabalho. Fechou? Então vamos lá, quais são as vantagens de ser tímido? Primeira vantagem, prestam muito mais atenção em detalhes, em ambientes, coisas que os extrovertidos, por exemplo, não fazem muito bem, ou pelo menos não é tão intuitivo, né? Porque o extrovertido tá lá, sei lá, tentando chamar atenção, tô levando pro extremo, tá? Tá falando bastante e tudo mais, e quando você tá executando coisas, é muito difícil, muitas vezes, você prestar atenção a como estão sendo as reações, quem tá próximo, quem não tá. Quando a gente tá falando, a nossa principal preocupação é o que eu tô falando e como eu consigo continuar falando, ou como eu falo coisas com nexo. Então a gente está o tempo inteiro na nossa cabeça. O introvertido não. O introvertido ele consegue prestar mais atenção porque ele é mais calmo, ele espera um pouco mais o ponto para ele falar, ele presta mais atenção nas coisas, fala menos. Então o que acontece? Ele consegue prestar muito mais atenção nos detalhes, ter muito mais clareza ali no ambiente do que, por exemplo, um extrovertido. Segundo ponto, conseguem ter muito mais clareza para dar respostas, por exemplo, ou muito mais clareza de pensamento. Por quê? Porque o tímido, ele não está tão preocupado em falar. O extrovertido, ele mal deixa a pessoa terminar de falar e começa a falar um monte de coisa. O tímido, não. O tímido, ele já consegue ter mais clareza. Por quê? Porque ele está prestando de verdade atenção no que a pessoa está dizendo. E muitas vezes, ele não chega e já dispara o que ele quer falar. Ele espera alguns segundos para começar a falar. Isso é o que eu acho magnífico no tímido. E principalmente, eu acredito que o extrovertido deveria ter obrigação de ter essa habilidade, porque é muito difícil, a gente já quer começar a falar, a gente já mal ouve a pessoa, só tá pensando no que a gente vai falar na sequência e aí vai interrompe a outra, e isso é muito voltado a pessoas mais enérgicas, né? O tímido já não, tem mais clareza, sabe muitas vezes dizer a coisa certa, a coisa correta e principalmente mostrar para as pessoas que elas estão sendo apreciadas por isso, porque quanto melhor você ouve, quanto mais ativamente você ouve, mais as pessoas vão gostar de você. E aí, mais um ponto positivo para os tímidos. Terceiro ponto, falam menos besteira. Isso é fundamental. O extrovertido, ele fala tanto, que ele aumenta, obviamente, muito mais as chances dele de falar besteira. Agora, o tímido, obviamente, diminui muito mais a possibilidade dele falar uma besteira. Por quê? Porque ele fala menos. Não é? Então, automaticamente, falando menos, você diminui a possibilidade de falar besteira. Agora, é óbvio que aqui nós temos dois polos, né? Eu já disse o ponto positivo em outros vídeos sobre como controlar a timidez ou como superar a timidez, né? Então, dá uma olhada no canal, tem muito material bom para isso. Mas nosso objetivo é falar do tímido, então essa é uma vantagem também. E na verdade, é uma vantagem que deve ser muito mais disseminada. O extrovertido tem muito a aprender com o tímido, porque numa entrevista de emprego, sei lá, até muitas vezes você tentando convencer alguém, não é a quantidade de palavras que você vai dizer que vão convencer a outra pessoa. É muito mais a qualidade das suas palavras. E aí, ponto positivo de novo para o tímido. E quarto ponto, conseguem gerar certo mistério. Pensa assim, quanto mais mistério uma pessoa conseguir gerar para você, mais ela vai ficar na sua cabeça. Ponto. E o tímido consegue fazer isso. O tímido muitas vezes poxa, o que ele está pensando? E o legal é que muitas vezes não é só a gente, sei lá, né? Não sei se você pensa assim, mas me parece que quando a gente diz mistério, é aquela pessoa que fica no canto, quietinha, e aí você, poxa, o que será que ela tá pensando? E não é só isso, né? Muitas vezes, só o fato de você conversar com alguém, e aí essa pessoa falar, e não te dar o direito, ou não te dar o tempo para você responder ou dizer a sua opinião, já é o suficiente para gerar mistério. Você vai embora e a pessoa... Opa, toma uma água... E a pessoa fica pensando, o que será que ela pensa disso? Nossa, eu nem ouvi o que ela falou. Pô, será que eu falei demais? Deu para entender? E só desse mistério já vai gerar ali uma certa obsessão, né? Claro que intensidade menor, não sei nem se é a palavra mais apropriada, mas eu acredito que você entendeu, né? Essa pessoa vai ficar pensando muito mais em você. Então, novamente, mais um ponto positivo para o tímido. Versus o extrovertido, por exemplo, que se abre tanto, que muitas vezes não consegue gerar mistério nenhum, porque todo mundo sabe o que ele pensa, todo mundo sabe quais são as suas opiniões, e aí não sobra nada pra gente ficar deduzindo na nossa cabeça que não para de pensar. Então,
Ponto positivo de novo para os tímidos. Esses são os principais pontos que eu vejo, tá? Então, aqui, a conclusão que eu veria de, poxa, então vale mais a pena ser tímido ou vale mais a pena ser extrovertido? Eu acredito que ambos têm as suas vantagens, ambos são mais apropriados para determinadas situações, tá? O tímido se dá muito melhor em um ponto, como o extrovertido também se dá muito melhor em outro ponto. Então a melhor coisa é você entender quais são as qualidades de cada personalidade e conseguir adaptar para cada contexto melhor, certo? Então você entende que aquele contexto você precisa ser um pouco mais ousado, seja, se você entende que aquele contexto precisa que você ponha um pouco mais o pé no freio e seja mais introvertido, o faça. Então sempre pense nisso. Não tem certo, não tem errado, tem apropriado para o contexto. Eu espero ter ajudado você, que é tímido, a ter mais tranquilidade, compreender mais os seus pontos fortes. Muitas vezes, se você não quiser se adaptar ao extrovertido, busque mais contextos que favorecem a sua personalidade, ao invés de tentar se forçar a ser que nem o extrovertido. Agora, é claro, quanto mais você aprender, mais você conseguir jogar e até atuar de acordo, né? Pô, sou tímido, mas não vou fazer um esforço para ser extrovertido. É óbvio, né, que você vai ter muito mais qualidade na sua vida se adaptando, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe também seu comentário me dizendo a sua opinião e vamos evoluir e espalhar cada vez mais nossa mensagem, tá ok? Grande abraço, mais persuasão, mais controle e espero você no nosso portal, hein? 7 dias grátis, vamos lá e seja nosso aluno você também. Grande abraço e até mais!